E vamos abrir o debate sobre estas questões que têm estado em cima da mesa, os preços da energia, aquilo que se pode esperar e todas as dúvidas que persistem em torno de quaisquer previsões que se façam. Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, é nosso convidado. Junta-se também a este debate o jornalista Vítor Ferreira e ainda Bento Aires, que é presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte. Obrigada a todos por estarem na edição da Noite Informativa do Porto Canal. Eu vou começar por si, Luís Miguel Ribeiro, para tentar perceber aquilo que estávamos a traduzir nesta reportagem, que foi um exemplo claro de uma fatura e a tentar explicar o porquê dos preços estarem a aumentar tanto. Eu gostaria de saber se os impactos neste momento são reais e graves para as empresas ao nível da faturação da energia. Boa noite aos meus colegas aqui do painel e deste debate. De facto, isto é um tema complexo e o decreto-lei em si também não é fácil para conseguirmos fazer uma análise, avaliação da fórmula deste cálculo. Mas o que a nós nos importa e aos empresários é a fatura que chega para pagar. E em julho, de facto, essa fatura já chegou. Tenho alguns empresários nossos associados que fizeram chegar vários exemplos, várias faturas, assustadíssimos, alguns a dizer que já estão a provisionar para os meses seguintes porque não sabem qual é o impacto e o valor que isto vai ter. Mas pode-se dar aqui um exemplo em concreto, naturalmente não divulgarei nem o nome da empresa nem do fornecedor. Mas poderemos falar em números. Podemos falar em números. Este empresário pagou nos meses anteriores entre 9.500 a 10 mil euros por mês. A fatura deste mês é de 21.978. Deste valor, o consumo de eletricidade são 8.171, cerca de 37% da fatura. O valor do mecanismo de ajustamento temporário são 9.617,758, corresponde a cerca de 44%, e depois mais 19% de taxas e impostos. O que significa que mais de 60% do custo da fatura da eletricidade é no mecanismo e mais taxas e impostos. Ou seja, não houve um aumento efetivo de consumo. Não houve um aumento efetivo de consumo. Houve um aumento há aqui um aumento do custo final, de megawatt-hora, que é o dobro, passou de 800 para 16, mas isso é o mercado que regula estes valores. A questão é que este mecanismo vem trazer um agravamento do custo que, se me dizem, mas se não fosse este mecanismo, seria pior. Eu não sei, não consigo neste momento tirar essa conclusão. Se me disserem que sim, poderei acreditar desde que veja os cálculos e que mostrem os cálculos. O que é certo é que os empresários tiveram, de um mês para o outro, um aumento de 100% no valor da fatura. E posso dar exemplos a outro nível. De empresas que pagavam 150 mil euros que veio a fatura de 300 mil este mês. Luís Miguel Ribeiro, e o que é que dizem esses empresários quanto à capacidade de suportar e durante quanto tempo uma situação destas? Porque sabemos que a energia, numas indústrias mais do que outras, é certo, tem um peso muito significativo no impacto das contas. Sim, há outras indústrias que ainda é muito mais grave do que isto. Indústrias em que tem um consumo intensivo de eletricidade, ainda é muito mais grave. A questão que se coloca neste momento é que é assim, nós temos, no último mês, o índice de preços da produção industrial aumentou cerca de 32%. Na indústria, em alguns casos, 34%. O índice de preço no consumidor aumentou 8,7%, 9%, ou seja, o valor da inflação. O que significa que nós temos aqui esta diferença entre os 32% do aumento da produção, do índice de aumento de produção, ou seja, do aumento dos custos de produção, em que a eletricidade tem um peso muito grande, e o aumento do preço dos consumidores 9%. Quem é que paga esta diferença? Quem é que suporta isto? São as empresas. A questão que se coloca é, até quando? Durante quanto tempo é que é possível? Diz-se, está bem, mas noutros países a eletricidade está mais cara do que em Portugal. Está bem? O que é certo é que nós temos aqui este problema, temos aqui este cenário e temos as empresas que estão a sair de um período de pandemia, guerra, os impactos de matérias-primas continuam a estar, dos combustíveis, da logística, etc. A somar este aumento de custos, sinceramente, isto é um cenário, e não é dramatizar, é um cenário que é preocupante e vamos ver como é que ele vai ser controlado, se é que se vai conseguir controlar, nos próximos tempos, quando tivermos uma redução ou o compromisso que estamos a assumir de reduzir 7% no consumo da eletricidade, se isto não vai também ter impacto em aumentar ainda mais o custo. É claro que as empresas vão ter esse desafio, mas vamos ser muito pragmáticos nisto, que é, uma empresa não muda os consumos e não reduz os consumos de um momento para o outro
porque isso tem muitas implicações em termos de investimentos. É claro que há uma parte pequena que pode, através de comportamentos diferentes, alguns cuidados, pode ser a comparação, mas o resto, numa indústria, só quem não conhece como é que funciona uma indústria é que pode pensar que isto se reduz de um momento para o outro. Fazer algum desse trabalho Sim, de as transição. empresas já vinham fazendo algum investimento ao longo destes últimos anos, mas não é suficiente, naturalmente. Vítor Ferreira, esta é uma preocupação. Nós temos um mercado ibérico de eletricidade, chamado MIBEL, ao qual agora se acrescenta, desde maio, a esta parte, este mecanismo. Isto é compatível, não é compatível? Em que medida é que, de facto, acautela as nossas vidas perante esta indefinição em torno dos preços de energia? Ou temos um mercado ibérico de eletricidade, chamado MIBEL, ao qual agora se acrescenta, desde maio, a esta parte, este mecanismo. Isto é compatível, não é compatível? Em que medida é que, de facto, acautela as nossas vidas perante esta indefinição em torno dos preços de energia? Ou há, de facto, aqui uma preocupação acrescida quando ouvimos o relato de alguns empresários e quando se consegue ler as faturas, quer que mostramos na reportagem, quer que agora o Luís Miguel via. Uma empresa não muda os consumos e não reduz os consumos de um momento para o outro, porque isso tem muitas implicações em termos de investimentos. É claro que há uma parte pequena que pode, através de comportamentos diferentes, alguns cuidados, pode ser a comparação, mas o resto, numa indústria, só quem não conhece como é que funciona uma indústria é que pode pensar que isto se reduz de um momento para o outro. Fazer algum desse trabalho Sim, de as transição. empresas já vinham fazendo algum investimento ao longo destes últimos anos, mas não é suficiente, naturalmente. Vítor Ferreira, esta é uma preocupação. Nós temos um mercado ibérico de eletricidade, chamado MIBEL, ao qual agora se acrescenta, desde maio, a esta parte, este mecanismo. Isto é compatível, não é compatível? Em que medida é que, de facto, acautela as nossas vidas perante esta indefinição em torno dos preços de energia? Ou há, de facto, aqui uma preocupação acrescida quando ouvimos o relato de alguns empresários e quando se consegue ler as faturas, quer que mostramos na reportagem, quer que agora o Luís Miguel Ribeiro exemplificou? Sim, estas faturas, o que são, é a realidade a morder as canelas à economia. Se nós pensamos que este é o problema, olhemos para o que está a acontecer na Alemanha e em todos os outros países onde não há um travão. Portanto, eu penso que a primeira coisa que é preciso fazer neste debate, que esta semana ganhou uma certa intensidade, é não diabolizar o mecanismo que foi criado. Porque se há um problema, o problema não é o mecanismo. A opção pelo mecanismo pode ser um problema. Ou seja, nós poderíamos pensar que, tal como noutros países, não introduzimos um travão ao preço do gás que é utilizado para gerar eletricidade, deixamos tudo fluir segundo as regras do mercado e no final veríamos quais são as contas. Quando os partidos pedem, alguns partidos pedem, uma avaliação concreta, querem saber quanto é que efetivamente estamos a poupar ou não com o travão, há uma maneira muito simples de o fazer, que é suspender o travão durante um mês ou durante 2 meses, deixar as faturas chegarem à casa das empresas e das famílias e todos nós vamos perceber quanto é que seria a realidade, quanto nos custaria se não houvesse um travão. É importante nós centrarmos a discussão naquilo que ela tem de relevante e que pode ser acionável. Não é a questão do travão, ele existir ou não, ou melhor, não é o formato deste travão que resulta num problema. O que pode resultar num problema é esta realidade, que foi a opção portuguesa e espanhola de optar por um mecanismo que, no fundo, o que vai fazer é adiar, vai ser distribuir o custo do aumento de energia e adiar o pagamento desse custo ao longo de um determinado tempo. Portanto, alguém dizia que estamos outra vez a empurrar com a barriga para a frente. Não sei se é esse o caso, porque eu não sei exatamente quais são as contas e, portanto, não sei no final se nós não vamos pagar mais ou menos. O que eu sei enquanto consumidor, mais do que enquanto jornalista ou outra coisa qualquer, é que a história mostra-nos que na relação comercial que nós, cidadãos, temos com as empresas de energia e com outro tipo de empresas de serviços, as empresas nunca ficam a perder e transferem quase sempre o custo para o cliente, seja ele um cliente doméstico. Ainda não está a acontecer, talvez na totalidade, por outras forças e por causa dos preços ao consumidor. Provavelmente há aqui um travão também das próprias empresas. Creio que houve uma má percepção por parte das pessoas, na generalidade, daquilo que estava em causa.
Mas só quem esteve desatento em junho, quando o Sr. Ministro do Ambiente tentou explicar aquilo que era o mecanismo, é que se pode achar agora que ficou surpreendido com a entrevista do Presidente da Endesa, quando ele disse que havia o risco de a eletricidade ou da fatura subir 40%. Na altura, o Sr. Ministro do Ambiente desmultiplicou-se em declarações explicando que o que estavam a fazer era socializar o custo, o acréscimo do custo. Eu sei que nós, provavelmente, em Portugal, temos esta história de acreditar que somos diferentes dos outros ou que nos salvamos por intervenção divina, como aconteceu aqui há uns anos, quando o Prestige se afundou nas costas da Galiza e houve um político que disse que Nossa Senhora de Fátima nos ajudou e, por causa disso, as nossas costas ficaram limpas. Desta vez, não há intervenção divina possível. Aquilo que vai sofrer a Alemanha, aquilo que vai sofrer, vão sofrer todos os outros países, Portugal também vai sofrer. Pode não sofrê-lo de imediato agora, e foi essa a opção de Portugal e Espanha, mas vai ter que o pagar. Nós não vamos conseguir evitar uma situação que afeta toda a gente. E aí a mensagem que tem sido passada de que nós não dependemos do gás russo é uma mensagem em si mesma verdadeira, mas ao mesmo tempo mentirosa, porque nós dependemos em cadeia de tudo aquilo que é produzido e feito na Europa. Bento Aires, esta é uma questão absolutamente essencial e também estamos dependentes de todos os preços, até porque aquilo que estamos a falar na eletricidade tem como base o suporte no gás natural e o Vítor dizia que há este efeito em cadeia. Seria importante também nós percebermos se de facto há ou não capacidade de explicar e trocar, no fundo, este mecanismo por miúdos às pessoas para que se percebam, desde logo, os próprios empresários que agora se queixam, os consumidores que têm dúvidas, temos ou não temos incapacidade para passar essa mensagem de forma a que tenhamos consumidores mais esclarecidos. Boa noite, muito obrigado também pelo convite. Este mecanismo não é mais do que uma reação política a um problema que já vem desde o final do ano passado e que se agudizou com as circunstâncias geopolíticas, como o Governo chama, da invasão da Rússia pela Ucrânia. E nós estamos a esconder verdadeiramente o problema. É que neste momento nós estamos a produzir energia elétrica com base em gás natural. As fontes de energia renovável em que nos suportamos durante anos, as nossas barragens estão a ficar vazias porque estamos com uma crise de seca e com uma crise hídrica. Não temos vento porque estamos em pleno verão. Temos a energia solar, que não é uma energia dominante em Portugal. Portanto, chegamos a um momento em que temos de recorrer a outras fontes de energia para conseguir termos eletricidade. E depois, em que é que isto se traduz? Temos o gás, o Rui disse. E bem, Portugal não é dependente do gás russo, é abastecido por gasoduto e pelo porto de Sines. Mas há um mercado mundial do gás natural e, direto ou indiretamente, estamos a sofrer o impacto desse custo do gás natural. A forma que o Governo, ou que os governos de Portugal e de Espanha, em conjugação ou não com a União Europeia, que encontraram, foi de criar este mecanismo de equilíbrio. Eu não sei se empurrar o problema para a frente. Nós estamos completamente a esconder o problema. Eu, em abril do ano passado, sentado aqui onde está o Luís Miguel, disse que se não fazemos nada, vamos ter gente a morrer de frio no inverno em Portugal. E isto vai acontecer. Portugal não tem capacidade para que o nosso parque edificado e para que as famílias portuguesas, com os custos que a inflação está a ter, com o aumento da energia, que consigam ter qualidade de vida e conforto térmico nas suas habitações. Foram chamadas as empresas a contribuir. Será uma questão de tempo até serem chamadas as famílias também, porque não estamos verdadeiramente a encontrar soluções para o problema. Mas esta, para já, para si, é a melhor vertente no meio disto tudo? Primeiro têm que ser as empresas e depois, sim, numa situação limite das famílias? Eu preferia não comentar a decisão política. Foi tomada. Agora, enquanto não conseguirmos abordar diretamente o problema, e vemos agora a União Europeia e o Governo a dizer que vamos ter de reduzir em 15% o consumo do gás natural e de energia. Ainda este ano, o Governo lançou a estratégia de longo prazo para a reabilitação do parque edificado e aquilo que dizia era que até 2030 que íamos reduzir em 11% os consumos energéticos. E agora, miraculosamente, de um mês para o outro, vamos conseguir reduzir 15%. É aquilo que estamos a ser chamados de fazer. Para reduzirmos os consumos energéticos, só podemos fazer uma coisa: desligar. Deixar de produzir, deixar de ligar as luzes, a indústria deixar de ter condições para... E há outros países que já estão a tomar medidas muito sérias. Portugal estará a preparar essas mesmas medidas. Estamos no mês de agosto, talvez seja mais difícil haver medidas tão no imediato, mas já devíamos estar com essas medidas. Um plano de poupança e de eficiência... Mas já devíamos estar com essas medidas, já poderiam ter sido pensadas antes deste período de férias, por exemplo. Eu estou curioso em perceber qual é que vai ser o nosso plano de poupança energética. Se for como o plano espanhol,
reduzirmos a iluminação pública a partir das 22 horas, reduzirmos a temperatura dos edifícios, acho que dificilmente vamos conseguir ter um impacto real daquele que precisamos. O que é que irá fazer a indústria para reduzir os consumos? Corta em 15% a produção e a seguir o que é que faz? Desemprega pessoas? Deixa de produzir? Essa não será... Eu estou curioso em perceber qual é que é o plano de poupança energética para Portugal, porque é muito fácil de pouparmos energia no edifício. Deixamos ligar o ar-condicionado, deixamos de fazer a manutenção, deixamos de ter equipamentos, depois poderemos ter outros problemas daí subjacentes relacionados com a qualidade do ar interior. A Espanha aquilo que fez foi definir a temperatura máxima dos edifícios para 27 graus no verão e 19 graus no inverno. Isso é quase a temperatura ambiente aqui do Porto no dia de hoje. Por isso é a mesma coisa que dizemos, não vamos ligar os sistemas de climatização. O nosso grande erro foi não termos agido a montante, porque os edifícios são organismos vivos e que precisam de se ver tratada a sua envolvente exterior e não estarmos a tirar-lhe equipamento para cima para corrigirmos as falhas que estruturalmente o edifício tem. Solução para isto. Não estamos a falar de uma solução como a pandemia, que um dia deixamos de trabalhar no escritório e no dia seguinte continuamos a trabalhar em casa. Precisamos de atirar muito dinheiro para cima, precisamos de ter compromissos políticos, legislativos, mas também termos uma sociedade comprometida e motivada com os desafios que temos pela frente. O problema é que não se faz de um dia para o outro. Não conseguimos fazer E agora, de um dia para o perante outro. uma situação que é praticamente de emergência, teremos mais dificuldade de dar resposta, até porque estávamos num período de transição para algumas mudanças de comportamentos, mas sabemos que elas são Vamos ver difíceis. uma coisa, qualquer intervenção que hoje tenha como base o ambiente construído, vamos ter um conjunto de grandes dificuldades. O primeiro é de mão de obra, o segundo é de matéria-prima e o segundo é da matéria-prima da mão de obra a que preço. Por isso, tudo isto é uma equação difícil de conjugar, em que podemos chegar ao final que eu não lhe sei responder se no imediato é melhor pagar com as medidas ou de aguentar com o aumento do custo da energia. Agora, que temos um problema pela frente, que estamos a fazer de conta que não vemos e que não é com mecanismos financeiros que vamos ser capazes de o resolver. Vítor, vai ser o outro pacote de medidas o irmão mais querido deste mecanismo ou nem sequer essa relação se pode estabelecer quando, à partida, se calhar devia ser mesmo um progenitor? Eu tenho a certeza que nós não precisamos de esperar por nenhum pacote, nenhum governo para começarmos a poupar energia. Tenho a certeza absoluta que as empresas como estas que já se falaram hoje, estão com uma intervenção máxima em tudo o que possa ser eficiência energética e poupança, eventualmente autoconsumo. O problema é que muitas das medidas que seriam realmente eficazes, ou melhor dizendo, que trariam maior eficácia, são medidas que demoram o seu tempo, têm um investimento, pressupõem um investimento, e têm depois o seu tempo de rentabilização. Queria ser pioneiro, mas sabemos que, entretanto, com esta situação, será difícil chegar a algumas metas? Sim, mas a questão é imediato, não estamos preparados. A questão é que essas metas vão sempre demorar tempo. O tempo que nós estamos a perder agora é, sobretudo, um tempo à volta de alguma celeuma que se perde ao fim de meia dúzia de dias e que não tem relevância. Esta semana andamos todos ocupados a tentar perceber se quem tem razão é o Sr. Primeiro-Ministro quando encarrega um Secretário de Estado de verificar as faturas ou se é o Presidente de uma energética quando avisa que as faturas vão aumentar porque alguém vai ter que pagar o custo de energia e não vão ser certamente as empresas produtoras de eletricidade. Quando estamos a discutir isto, não estamos a discutir outras soluções. O teletrabalho pode ser, o regresso ao teletrabalho obrigatório pode ser uma ideia muito pouco acarinhada por muita gente, até porque não é a fantasia maravilhosa que toda a gente contou. Houve pessoas que se deram muito bem no teletrabalho, houve outras pessoas que nunca passaram por ele porque não podem, e houve outras pessoas que tiveram que passar e que sem condições em casa. E que ainda estão alguns. Mas o teletrabalho pode ser uma arma poderosa para, no imediato, numa situação de reação, baixar, por exemplo, o consumo dos combustíveis fósseis nas estações de serviço. Nós já vimos países onde o transporte público se tornou gratuito por uma
por um período transitório. Essa é outra medida que nós podemos ter para diminuir o consumo de energia, neste caso, sob a forma de combustíveis. Mas há outras medidas que nós poderíamos estar a falar e não estamos a falar. Aliás, algumas pessoas estão a falar. Nós ouvimos os presidentes dos bancos e ouvimos alguns empresários negar a possibilidade de haver em Portugal, por exemplo, uma taxa ou um imposto solidário sobre lucros. Ouvimos até economistas dizer que não se pode criticar o setor energético e o setor financeiro por terem lucros bastante grandes este ano, porque em anos anteriores tiveram prejuízos. Basta lembrar que a banca teve, no ano passado, lucros de 1.500 milhões de euros, grosso modo, num ano em que despediu cerca de 3 mil pessoas. Este ano, só em 6 meses, teve basicamente o mesmo volume de lucros. E quando vamos ver as contas, o que aconteceu foi que a margem financeira e as comissões contribuíram de sobremaneira para estes lucros. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de receitas que resultam da sua atividade. Portanto, cobrarem-nos comissões por guardarem o dinheiro e fazerem operações com ele, e ao mesmo tempo a diferença entre o que cobram por emprestar dinheiro e aquilo que pagam por dinheiro emprestado. Em Portugal não se admite esta discussão. Durante a última semana foi um desfile de vozes em toda a imprensa, dizendo que isto é impensável. Ora, eu recordo que a Espanha avançou para essa situação. Em Itália, as energéticas já estão a ser taxadas a 25%, ou vão ser taxadas a 25%, e estão a ser taxadas desde 10%, porque o primeiro-ministro italiano, da altura, Mario Draghi, perguntou claramente aos italianos o que é que querem. Querem paz na Europa ou querem ter ar-condicionado a funcionar? Ali não se tentou tapar o sol com a peneira, foi-se diretamente à questão. E no Parlamento Europeu há exatamente uma recomendação para que haja uma medida concertada na Europa relativamente a esta questão dos lucros. O que será difícil, talvez. França vai privatizar a EDF. Portanto, estamos a falar, para quem não gosta da intervenção do Estado e acha que um despacho a mandar um secretário de Estado a verificar as faturas é uma intromissão gravíssima no setor privado, eu pergunto o que é que diriam se em Portugal criassem um imposto extraordinário sobre empresas de alguns setores que estão claramente a lucrar com a inflação e com a questão dos juros, e o que é que diriam se com esse dinheiro, por exemplo, nós ajudássemos a mitigar, porque não vamos resolver nunca, volto à minha intervenção inicial, não se vai resolver, Portugal não vai escapar ao problema de energia, mas podemos minimizá-lo. A opção que foi feita, essa é a discussão que nós não estamos a ter, a opção que foi feita em Portugal e em Espanha foi um chamado travão ibérico, que agora se verifica que, obviamente, não vai evitar aumentos de custos. Tem limites também. Mas nunca ninguém discutiu outras alternativas. Eu acho que essa é a discussão que o país deve fazer, ou melhor, já deveria ter feito. Infelizmente, essa discussão só surgiu à boleia do que se está a fazer lá fora, neste caso Espanha, perguntando a meia dúzia de vozes, exatamente aqueles que ficariam a pagar, se aceitavam pagar. Ora, se me vierem perguntar a mim se eu quero pagar mais do que aquilo que já pago, eu também direi que não. Mas a questão que nós estamos a falar é uma questão de geopolítica e é uma questão de solidariedade. Na Europa, a Europa toda está a viver uma situação como não conhecia há muitos anos. E, portanto, o que é que vamos fazer? Vamos pedir apenas aos trabalhadores e às empresas que assumam os custos, ou vamos conseguir encontrar mecanismos em que essa solidariedade nos custos pode ser distribuída de outra maneira? Eu penso que esta é a discussão que nós deveríamos estar a ter. E atenção, eu não estou a defender que se deve taxar os bancos ou não. Cada um pode ter a sua opção. A questão é termos esse debate, em vez de estarmos a discutir o mecanismo em si, ou o despacho do António Costa, ou a declaração mais ou menos feliz de um CEO numa entrevista. Luís Miguel Ribeiro, faz sentido que uns sejam taxados mais, neste caso algumas empresas, ou várias empresas, tendo em conta a situação que estamos a atravessar? Estela, assim, eu responder-lhe a essa questão, mas deixe-me de fazer aqui algumas notas de enquadramento que eu acho que, e concordando com aquilo que já foi aqui dito, dizer o seguinte: nós temos sempre e gostamos de colocar alguns temas na agenda e discutir as coisas a uma distância, a uma longa distância, tal como a descarbonização, que é de facto um objetivo, uma meta que devemos ter presente, a digitalização, etc, etc. Mas esquecemos-nos, para termos esse futuro com essa ambição e com esses indicadores, nós temos que garantir o presente. E nós esquecemos-nos de resolver problemas no presente para depois chegarmos aí.
A título de exemplo, andamos a desligar as centrais nucleares, agora vamos ligá-las. Andam-se a desligar as centrais a carvão e agora vão-se ligar. Claro que o ideal seria termos energia limpa, energias alternativas, etc, etc. Isso é tudo ideal. Tal como a questão que agora queremos reduzir a fatura energética. Mas esquecemos antes de estimular, de incentivar e até de exigir que os edifícios tivessem eficiência energética. E agora seria muito mais fácil, tal como foi dito, seria muito mais fácil nós fazermos esta redução. Nós andamos sempre a pensar no futuro e a esquecer que para termos esse futuro temos que garantir o presente. E no presente nós temos uma economia muito aberta ao exterior, onde a questão dos principais mercados onde nós exportamos estão em contração também. Temos um consumo interno que vai cair e que vai reduzir fruto do aumento das taxas de juros, da inflação, etc. O investimento veremos e temos que reduzir as importações. Ou seja, nós temos que ter aqui um conjunto de mecanismos e de medidas para incentivar estes comportamentos para que o PIB nacional, no próximo ano, não venha a ter o mesmo comportamento que tem tido nos últimos anos, que é chegarmos cada vez mais perto da queda da Europa. Ora, o que é que isto tem a ver com os impostos, com taxarmos mais ou menos as empresas, etc. Aquilo que Espanha fez em relação à sobretaxa ou à taxa sobre as energéticas, fê-lo para empresas que faturam acima de 1.000 milhões. Ou seja, fez de facto para aquelas grandes empresas que podem e devem ter esse contributo. Por isso nós temos também que colocar as coisas na devida proporção. Nós em Portugal, quantas empresas é que teríamos dessas condições? 4, 5, 6? Pronto. É por aí que resolvemos? Nós temos aqui milhares de milhões de euros de programas comunitários que podemos definir a alocação deste dinheiro para objetivos destes, de termos energias alternativas, energias mais limpas, de termos edifícios com maior eficiência energética, de apoiarmos as empresas para terem equipamentos com consumos mais baixos, nomeadamente na indústria, para termos as nossas fábricas e as nossas empresas de centros comerciais substituir todas as lâmpadas por lâmpadas de consumo mais baixo, para termos... E nós temos aqui milhares de milhões de euros que vamos ver se vamos ser capazes de os utilizar e bem. Primeiro, se vamos ser capazes de utilizar. E segundo, se vamos ser capazes de utilizar bem. Ora, se nós temos aqui problemas devidamente identificados, que urge atuar sobre eles, com os recursos financeiros que aqui temos, nós só temos de ser capazes de fazer a alocação, a realocação destes fundos para isto. Veja-se o que é que a Espanha fez com os chips. A Espanha vai alocar milhares de milhões de euros que identificou esta lacuna para empresas, para a indústria, para a construção de chips. Nós temos aqui algumas questões identificadas. Porquê é que nós não investimos nisto? Mas fala-me em questões ou resoluções necessárias no imediato. As empresas também precisam delas, neste momento, quase como um pão para a boca. O que eu lhe pergunto é o que é que no imediato podem as empresas fazer? Conseguem reduzir consumos? Já estão a pensar nisso? Vão ter de tomar medidas ou estarão já algumas empresas a tomar medidas, por exemplo, de reduzir os tempos de trabalho, layoffs? O que é que sabe sobre isso? As empresas vão se tentar adaptar a redução de consumos com, eventualmente, horários de trabalho diferentes, com algumas adaptações de alguns equipamentos que sejam possível dessa redução, com o estímulo a alguns comportamentos que podem, no final e no conjunto, levar a alguma redução, nomeadamente de ter eventualmente menos luminárias ligadas, de ter alguns cuidados com as questões dos ar-condicionados e outras coisas, mas isto no imediato não é possível, de um momento para o outro, uma empresa ter uma redução rápida e drástica disto. Tal é mais como não fácil é possível, o layoff, por exemplo, avançar com medidas desse género? Mas isso implica redução da produção. Isso já está a acontecer, Luís Miguel Ribeiro? Não, ainda não está a acontecer, mas já há muita gente e muitas empresas, e há setores, porque nós também não podemos generalizar isto, há setores em que isto é possível. Teletrabalho, como o Vítor dizia. Outros setores não é possível, na indústria transformadora, as pessoas têm que lá estar. As máquinas não funcionam. Sobretudo naquelas, desculpe interromper, sobretudo naquelas em que a energia é um custo variável, ou seja, em que se a produção aumenta, que é aquilo que todas as empresas querem, o custo da fatura energética também aumenta. Porque o caso que, desculpe interromper, Luís, mas aquele caso que trouxe aqui, dos 9.000 euros só por efeitos do mecanismo, é um número drástico e parece terrível, um aumento de 30% ou 44% só por causa do mecanismo e eu consigo compreender porque é que nós todos de repente ficamos agarrados a esta discussão. Mas o que eu precisava de saber para analisar o caso, que era aquilo que o Luís estava a chamar a atenção, é que todos os casos têm de ser analisados na sua especificidade. Se essa fábrica ou se essa empresa tiver uma estrutura de custos em que a eletricidade representa apenas 2% dos seus custos,
Eu lamento, sou solidário com o aumento, mas, quer dizer, diria que é o menor dos nossos problemas e é o menor dos problemas desse empresário. Não é? Agora, existem indústrias em que a energia, por exemplo, o têxtil, a estamparia, onde aí o custo até nem é a eletricidade, é o gás natural, é a própria utilização do gás. Cerâmicas, por exemplo. As cerâmicas são terríveis. Já tivemos aqui no Porto Canal o presidente da APICER dando conta de que houve faturas de energia que, portanto, multiplicaram por 5 de um mês para o outro. Este tipo de situações, de facto, não é fácil resolver e não se pode cortar. Eu penso que é muito importante nós atendermos à realidade das empresas neste momento. É uma situação terrível porque se estivermos a cuidar das empresas, estaremos a cuidar das pessoas também, porque, no fundo, são as empresas que empregam as pessoas. E neste momento o que nós sabemos é que o custo decorrente do tal travão ibérico, que há de chegar também aos consumidores domésticos, vai demorar mais tempo a chegar. E, portanto, é urgente encontrarem-se soluções para resolver no imediato, ou minimizar no imediato, a terrível consequência que está a haver do ponto de vista energético sobre a atividade económica. Portanto, nós já tivemos um trimestre com uma ligeira redução do PIB, que foi o segundo trimestre, e provavelmente a situação vai continuar, pelo menos é assim que se espera. Ainda hoje o Banco de Inglaterra fez mais um aumento drástico das taxas de juro e avisou que vem aí uma longa recessão. Volto a dizer que será uma ingenuidade da nossa parte acreditarmos que nós aqui neste canto da Europa vamos ficar a salvo de todas essas crises que já se estão a pré-anunciar. Mas é importante também que, ao procurarem soluções para as empresas no imediato, não se deixe contaminar o debate por questões apenas de política ideológica. E digo isto dos dois lados da fronteira, ou seja, que ninguém tente convencer... E vimos o que aconteceu nos últimos dias politicamente com as reações depois de falar Nuno Ribeiro da Silva. Exatamente, ou seja, claramente ali nós podemos discutir se foi um bom ou um mau momento de comunicação de parte a parte, mas nada daquilo vai resolver as nossas vidas. Aqui, nada do que se concluir relativamente àquilo vai ajudar uma empresa ou uma família a lidar com a questão energética. Não é? Olharmos para aquilo que António Costa fez, deve ter sido aquilo que todos nós que somos clientes da Endesa fizemos quando ouvimos as declarações do Presidente da Endesa, que foi, deixa-me lá ver a fatura, a última vez quanto é que eu paguei, agora, a partir de agora vou ficar atento, vou encarregar alguém em casa, olha, não esqueças, daqui a um mês temos que olhar para a fatura. Nada disso resolve o problema. Vigiar os preços não resolve problema absolutamente nenhum. O importante é encontrar soluções. E aquilo que se tem visto é que tudo o que seja o debate para encontrar soluções acaba por esbarrar quase numa barreira política ou ideológica que não permite que o debate... Bento Aires, temos aqui um exemplo de uma pequena parte, uma pequeníssima parte do mercado, e estamos a falar sempre que são as cooperativas, algo que já é muito antigo, sabemos que é um tipo de comercialização diferente daquilo que a maioria dos clientes terão, num mercado português que tem uma parte livre, uma parte regulada e que muitas vezes quase que confunde os próprios clientes na avaliação que podem ou não fazer sobre estar num ou estar noutro e quais as vantagens. Consegue ajudar a esclarecer? Consigo, ou pelo menos posso ajudar. Até há alguns anos atrás havia um operador em Portugal que distribuía e comercializava energia elétrica que se chamava EDP. Depois o mercado foi liberalizado, foi criado o mercado ibérico de eletricidade e a partir daí o mercado foi aberto e passamos a ter uma empresa que se chamava antes EDP Distribuição e que agora se chama Redes, que é a entidade gestora dos postos de baixa tensão que vemos, e temos outra que é a REN que gera acima da baixa tensão. E a partir daí os consumidores passaram a escolher com que operador é que podiam fazer o contrato. E o mercado funciona de forma livre, e quando esta fatura que temos aqui, que vimos há bocado na peça, tem vários componentes. Tem o valor da energia, que essa é comprada no mercado ibérico e onde este mecanismo procura agir. Tem um valor de tarifas de acesso à rede que visam precisamente a manutenção e a conservação da rede que hoje é gerida pela Redes, e esta é uma tarifa regulada. Por isso não é a Redes que define este valor, por isso a entidade reguladora dos serviços energéticos define qual é que é a tarifa de acesso à rede, e depois temos outra componente que são impostos, e que essa aí depende na totalidade do Estado. Todas estas declarações e toda esta celeuma que foi criada, que o Presidente da Endesa disse que iria aumentar a fatura de energia em 40%. Se a Endesa for obrigada a aumentar em 40%, a EDP Comercial, a Iberdrola, a Galp Energia vão ter também de o fazer, porque só vão fazer em consequência de
ou um aumento do custo da energia no mercado ibérico, ou porque as tarifas aumentaram, ou porque então aumentaram os impostos. Isso é proporcional. Mas ainda se compreende o porquê, falou da EDP Comercial, por exemplo, ainda se manter como o principal operador ao fim de algum tempo no mercado livre, tem número de clientes 73% de cota, mais ou menos, e a consumo mais de 42%. Eu diria que terá sido mais fácil, eventualmente, a EDP Comercial apanhar os clientes da EDP Serviço Universal. Agora, eu pessoalmente nunca fiz um contrato com a EDP Comercial, fiz sempre com outros operadores, e a recomendação que eu posso dar ao comum dos consumidores, quer seja particular, quer seja uma empresa, é fazer uma análise de mercado, pedir várias propostas aos vários operadores e tomar a decisão consciente. Agora, admito que a Endesa não esteja a passar por dias fáceis nestes momentos, mas basicamente as propostas andam todas à volta do mesmo e todas elas estão sujeitas a um enorme aumento do custo da energia. Mas no mercado livre ou regulado há uma competição também, percebe-se ao nível dos preços, ou seja, há uma Não, porque proximidade. não é possível nós fazermos um contrato no mercado regulado. Eu não posso chegar neste momento a EDP, que tinha o serviço regulado, que passou-se a chamar Serviço Universal, julgo que é assim, ou SU Energia, não é possível já qualquer um de nós chegar lá e fazer um contrato com essa entidade, salvo se reunir um conjunto de condições de necessidade económica para o conseguir fazer. Um consumidor normal, obrigatoriamente, tem de fazer um contrato no mercado regulado. Estas cooperativas de energia que vimos hoje aqui, eu conheço o trabalho de uma delas, que foi ali feita a reportagem, acho que são excelentes exemplos. Já se vem a falar muito também das comunidades de produção de energia. Acho que temos de ir no caminho de consolidarmos a autoprodução, de encontrarmos fontes de energia alternativas e de termos um funcionamento mais comunitário e de começarmos a ter uma lógica de unidade de vizinhança, de começarmos a ter produções de energia para o próprio bairro e começarmos a partilhar essa mesma energia. Hoje, quando instalamos painéis fotovoltaicos, normalmente em casa instalam-se e a produção ocorre no momento em que não estamos em casa, por isso o teletrabalho poderá ter aí uma oportunidade se tivermos esses painéis fotovoltaicos, mas o grande desafio é conseguirmos ter baterias a baixo custo e com eficiência e com durabilidade que nos permitam ter a produção de energia durante o dia e podermos consumi-la quando chegamos a casa nos períodos de maior necessidade. Agora, enquanto estamos a reagir a uma crise dos custos da energia, devíamos também esperar e ter aqui uma outra unidade de missão de conseguir-se pensar o médio e o longo prazo e de percebermos que soluções é que temos. E a grande questão que ainda temos... imediato, como dizia Luís Miguel Ribeiro. A grande questão que temos aqui no meio é percebermos se estamos com uma crise energética ou se estamos com um episódio crítico. Eu acho que estamos com uma crise energética, que isto não está só sujeito à invasão da Rússia pela Ucrânia e ao preço do gás natural que vem da Rússia e que alimenta a Europa. Acho que estamos perante uma crise porque no final do trimestre do ano anterior e no início do primeiro trimestre a energia já estava a subir muito, vem da Rússia e que alimenta a Europa. Acho que estamos perante uma crise porque no final do trimestre do ano anterior e no início do primeiro trimestre a energia já estava a subir muito e nada se passava. E no caso português, agora com esta situação de seca, o que agrava ou não mais do ponto de vista do consumidor a percepção sobre os consumos, porque no fundo há aqui um olhar para estes bens e pensa do consumidor comum, que é, afinal, agora tenho que alterar todo o meu tipo de consumo. Isto lança mais desafios ou não? Mas vamos ter que alterar e vai ser inevitável alterarmos os nossos padrões de consumo, quer pessoal, quer em termos corporativos. Eu vou chocar com isto que vou dizer, mas a água em Portugal é barata. E nós, neste momento, estamos perante uma situação de emergência em termos de abastecimento de água. E porquê que dizemos que é barata? É um bem de primeira necessidade e se compararmos o valor da fatura da água com o valor da energia, temos já aí uma definição de preço em que todos nós vamos ser chamados a alterar os nossos padrões de consumo, a ser influências da sociedade, conseguirmos também dar o exemplo, porque isto não vai lá só com legislação ou com decretos ou com mecanismos de equilíbrio. Ou efetivamente vamos à raiz do problema e olhamos para ele friamente, e nunca o fizemos nem o estamos a fazer. Durante anos falamos de alterações climáticas e do impacto no nosso dia-a-dia,
mas haviam os financiamentos para reforçar o isolamento das casas, melhorar as janelas, meter outros equipamentos, mas não fomos verdadeiramente ao cerne da questão, que é conseguir agir de forma holística e percebermos que isto é um sistema que vai desde a produção de energia até à tomada e à lâmpada que temos em casa, incluindo as torneiras e a quantidade de água que gastamos para tomar banho, para lavar os dentes ou para as tarefas mais banais. Eu vou aproveitar esta questão que eu introduzi aqui da água só para perguntar ao Luís Miguel Ribeiro se tem conhecimento disso também já estar, dessa escassez em muitas zonas e por causa da seca já estar a afetar algumas indústrias? Não tenho, acredito que sim, mas não tenho conhecimento disso. Agora, eu gostava só de dar uma nota relativamente aqui à questão que foi referida de alterarmos comportamentos e de encontrarmos soluções para os custos, para reduzirmos os custos de compra da eletricidade. Isto leva-nos a um tema que é importante e falou-se que o programa comunitário poderia ter alguns apoios e estimular isto, que é a relocalização das nossas empresas. Nós temos empresas espalhadas por todo o lado. Se nós tivéssemos empresas em parques empresariais e as empresas fizessem compras conjuntas, certamente criávamos condições para que as empresas pudessem ter unidades de produção em que tornava a energia mais barata para aquele conjunto de empresas. Nós temos empresas espalhadas por todo o lado, dispersas, em que o custo para levar energia a essas empresas é também ele um custo elevado e por isso depois não conseguimos ter poupanças aqui a esse nível. E assim terminamos este debate. Eu agradeço a todos a presença, Vítor Ferreira, Bento Aires e Luís Miguel Ribeiro, por terem vindo ao Porto Canal. Uma boa noite.